qual das propostas o Bolsonaro vai realizar e qual dos mercados ele vai atender. Porque, olha, o Bolsonaro fez duas propostas. Uma proposta é para o campo liberal. A proposta que ele fez para o campo liberal fez com que ele conquistasse banqueiros internacionais, conquistasse a Record, conquistasse aí um monte de coisas que são providas pelo poder do dinheiro. Por outro lado, o Bolsonaro agora faz uma proposta para o seu público que ele vai copiar o projeto do Lula. Né? Ou seja, o Bolsonaro agora é comunista, tá, gente? Só para vocês entenderem. Veja bem, o Bolsonaro fez duas propostas. Uma proposta foi para os liberais, ou seja, ele está tentando atender dois senhores. A primeira proposta que fez com que o Bolsonaro conquistasse as elites e os bancos internacionais e que foi exatamente o que deu para ele condições de chegar tão forte ao segundo turno é uma proposta de privatizar tudo, é uma proposta de diminuição dos impostos dos ricos e não é possível diminuir impostos dos ricos sem subir os impostos dos pobres. A conta não fecha, o Estado tem gastos. E também dentro dessa proposta ele conquistou as empresas propondo fim do 13º e fim das férias. Isso é a proposta que fez o Bolsonaro ter essa injeção financeira de última hora, que fez o Bolsonaro ter o apoio da Record, o apoio dos pastores, mesmo que os pastores estejam dando tiro no próprio pé. Só que agora, no segundo turno, o Bolsonaro ficou comunista. O Bolsonaro copia o programa de governo do Lula e já começa a prometer não vender Petrobras, não vender patrimônio nacional, começa a prometer que não vai acabar com férias e 13º, e já vi proposta dele falando que agora ele só vai diminuir os impostos acima de 5 salários mínimos. Eles foram numa direção totalmente contrária a tudo que os criou, o que significa que eles estão fazendo uma coisa que chama-se estelionato eleitoral. Por quê? Um dos lados vai ser decepcionado. Se os empresários que estão patrocinando as campanhas não forem atendidos, os empresários fazem lobby no Congresso e o Bolsonaro cai. O que significa que, entre as duas partes, ou seja, a parte mais vulnerável, que é a população que recebe o Bolsa Família, ele logicamente vai atender as elites. Aí eu te pergunto, olha o peso de uma coisa dessa. Imagina que nesse segundo turno ele promete todas essas coisas que ele sabe que ele não vai realizar. Por quê? Porque a campanha dele está vindo suportada por uma turma que quer exatamente o contrário. Ou seja, ele não vai poder bater de frente com essa turma. Aí ele consegue se eleger. Chega lá na presidência, ele faz totalmente o contrário. O eleitorado dele já está acreditando que ele vai diminuir os impostos acima de 5 mil reais e vai dar isenção para baixo. Isso é impossível. Você tem uma conta para pagar, você precisa fazer um balanço. Você pode até diminuir dos ricos se você aumentar dos pobres. Tanto é que o Paulo Guedes falou isso, porque qualquer coisa diferente disso é estelionato. Você está prometendo que você vai pegar uma nota de 100 reais do cara e trocar por uma de 200. Você só vai fazer isso se for falsa. Não tem jeito de você fazer uma coisa dessa. E no meio dessa brincadeira, ele traz mais despesas para o Estado. Se ele falou que vai pagar 13º no Bolsa Família, ele criou uma dívida para o Estado que só é possível isso, gente, olha, gente, isso é orçamento público, isso está na lei, ele só pode criar um 13º no Bolsa Família ou se ele diminuir a quantidade de famílias atendidas ou se ele aumentar o orçamento do Bolsa Família. De onde que ele vai tirar esse orçamento? Ele vai ter que aumentar imposto de alguém. Ele não vai aumentar imposto, o que significa que toda essa promessa que ele está fazendo é um estelionato eleitoral de reta final que inclusive pode jogar ele no buraco, com toda a sinceridade, porque a falta de coerência tem jogado pessoas no buraco. Né? O Buarque, por exemplo, ele foi para o buraco pela falta de coerência. Se ele tivesse aceito perder junto com a Dilma, no momento que a Dilma sofreu impeachment, mas do lado dela, hoje ele teria sido reeleito, assim várias personalidades dentro do Brasil.